iniciante de igreja, eu nunca esqueço que as crianças tinham uma musiquinha que elas cantavam, que o telefone do céu, né? Que lembra daquela musiquinha das crianças, falava o telefone do céu. E oração é realmente o telefone do céu. Então a primeira coisa que eu quero trazer para vocês hoje é que oração tem poder. Quem crê? Amém. Eu creio. Né? Sou fruto de oração. Né? Suzana orou 12 anos aí pela minha conversão. Quase morreu. Porque assim, eram 12 tribos, né? Então, orou pela primeira tribo, segunda tribo, e eram 12 portas. Então, só quando terminou, ela passou pela 12ª porta que eu vim. Amém? Então, veja bem, eu quero começar lendo um texto que está em Efésios 3, do capítulo 14 até o verso 20, provavelmente vai aparecer. Quem tiver Bíblia, abra Efésios 3, capítulo 3, os versículos 14 até o versículo 20. E vai dizer o seguinte: a parte mais importante desse texto é logo no início dele. Olha o que ele diz aí: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Um detalhe: Cristo habita no nosso coração por causa de quê? Por causa da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo, pela fé. Então, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, isso aqui é uma conversa de crente, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual o poder que opera em nós? Poder de Deus. Então você ora e o poder de Deus opera. Prestou atenção? Então pega a primeira parte de todo o capítulo, dos versículos que nós lemos, pega a primeira etapa e vai lá no final. Você vai ver lá: me ponho de joelhos diante do Pai, para que o poder dele opere. Amém? Então, se você sintetizar tudo, está lá no início e está no final. Você coloca-se de joelhos e Deus opera. Pegaram? Já posso parar a pregação aqui. Amém? Porque esse é o cerne dessa pregação. Então, orar, começa a aprender aí. Orar é envolvimento profundo. É entrega total. Porque o verbo orar no hebraico bíblico, eu sempre tenho trazido a vocês o hebraico bíblico, porque ele fala muito mais profundamente conosco, é letipaléu. E o que significa essa palavra tão difícil, chamada letipaléu? Palavra difícil, porque esse é do hebraico mais antigo. Quer dizer que a oração é a força mais poderosa do universo. É isso que significa isso. Então, ela é uma força tão poderosa porque ela opera de cima para baixo. Deus opera lá no universo para atender um pedido de você que está aqui na terra. Por isso que é essa palavra tão diferente, chamada lehipalel. Amém? Muito bem. E se analisarmos o contexto atual que vivemos, é tempo de orar sem cessar. Porque o mundo está se levantando fortemente contra os cristãos e contra Deus, a ponto de estarem mudando a Bíblia, adaptando a palavra de Deus para atender o contexto da atual sociedade corrompida. Quem me acompanha no Facebook viu, né? Botaram até uma bandeira, né? Toda coloridinha, numa igreja lá nos Estados Unidos. Eu não tenho nada contra os coloridinhos. Eu tenho a favor de Deus. Não tenho nada contra, mas tenho a favor de Deus.
E a única coisa coloridinha que tem na Bíblia é um arco-íris, que Deus falou assim, por causa dessa aliança, eu nunca mais destruirei a terra com água. É nessa que eu creio. A outra eu não creio, porque ela foi fabricada pelo homem. Aliás, foi fabricada pelo próprio diabo. É porque eu não tenho medo de falar. Porque eu não tenho nada com o diabo, eu tenho com Deus. Então eu não preciso temer ele. Então, meus amados, estamos vivendo um tempo que precisamos orar, porque eles estão perseguindo e prendendo pastores. Até no Brasil, sem que eles tenham feito nada, por crime nenhum. Há um pastor preso em Vitória, simplesmente porque ele estava com a Bíblia numa mão e a Constituição do outro, só isso. E ele está preso. Isso foi o crime que ele cometeu. E em breve estarão fechando as igrejas. Podem se preparar. Por isso que Jesus vai dizer assim, olha, quando ele está falando do fim dos tempos, ele diz assim, vocês procurarão um templo para orar e não acharão mais. Vai chegar esse tempo está muito próximo. Essa semana, numa província da China, o governo chinês, que é comandado por um partido chamado PCC, Partido Comunista Chinês, obrigou todas as igrejas cristãs a ter que pôr uma placa com o símbolo do partido e os valores do partido têm que estar na porta da igreja. Se você lê os valores do partido PCC, não tem nada a ver com a palavra de Deus. É um partido que prende e mata. É um partido que fecha as igrejas. É um partido que proíbe você adorar a Deus. E é esse partido que está tomando conta do mundo inteiro. Ele já tomou conta aqui do Brasil, já tomou conta aqui da Colômbia, da Venezuela, de vários lugares. Eu coloquei essa semana no meu Facebook, lá no Instagram, um mapinha com as bandeirinhas vermelhinhas, assim, para vocês verem onde é que ele já está. Para vocês saberem, nós temos que orar porque eles estão nos perseguindo agora nas redes sociais. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante, contei até para o pastor. Eu fui colocar algo no Google e falei a palavra Bíblia. O programa disse para mim, se você colocar essa palavra, nós vamos deletar a tua conta. Hoje eu fiz um teste num outro programa chamado Leonardo AI. E eu coloquei a palavra Bíblia, ele falou assim, nós não utilizamos, não podemos fazer nenhum texto com essa palavra. Aí eu falei, eu vou testar o Bard, que é uma inteligência artificial do Google. E eu abri o Bard, me inscrevi lá e coloquei, faça algo para mim com a Bíblia. Ele disse, não posso fazer. Porque os algoritmos estão sendo preparados para que todas as vezes que você colocar esse tipo de palavra, vai começar a travar. Isso já está acontecendo no Instagram. Se você colocar a palavra como aleluia, louvor, já começa a travar. Está tudo sendo preparado. Aí alguém pergunta assim, será que Jesus Cristo vai demorar a voltar? Ele avisou que isso aconteceria. Os últimos acontecimentos do Brasil já é sinal do anticristo. E se você olhar, boa parte das pessoas que foram e estão presas, muitas estavam lá com a Bíblia na mão e ajoelhando no chão para orar. E elas não foram presas, elas foram colocadas num campo de concentração. Essa que é a grande verdade. Tudo é uma questão de tempo apenas. Importante compreender pelo texto que nós lemos mais cedo, de que os judeus, e quem escreve esse texto é o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo era judeu de origem.
Ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu de origem e romano, porque ele era um cidadão romano na época. Mas ele era judeu de origem, fariseu, inclusive. E os judeus, eles normalmente oram de pé. Provavelmente vocês já viram eles lá no Muro da Lamentação, eles ficam orando de pé, balançando a cabeça. Normalmente com kippá na cabeça. Esse é o jeito certo que os judeus oram. Mas aqui, Paulo explica e nos ensina que os judeus, em algumas ocasiões, e dependendo do tipo de necessidade que eles tenham, dependendo da urgência que eles tenham, eles oram de joelhos. Mas isso é raro. Judeu raramente ora de joelhos. Ele só dobra o joelho quando a situação é muito emergencial ou quando a necessidade é muito forte. E aqui Paulo está dizendo, né? Por esta causa eu me ponho de joelhos. E aqui fica um aprendizado, né? Há certas causas, guarda aí, há certas causas que você tem que colocar o joelho no chão. E às vezes a gente não coloca o joelho no chão. Ou então a gente fala assim, bom, vocês oram aí por mim. Não. Em algumas situações é você que tem que orar. É você que tem que botar o joelho no chão e clamar ao Senhor, para que Ele possa operar na tua vida. Não queira transferir a responsabilidade de algumas orações para o pastor, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa. Não, tem certas orações que é você que tem que fazer. Não que você não possa contar com o apoio deles, mas há certas coisas, há certas causas, que você que tem que orar. O diabo detesta ver joelho dobrado. E aqui eu quero trazer um outro aprendizado importante. Sem oração, Deus não se move. Guarda isso. Deus não vai se mover sem oração. Quanto mais você conhece a Deus, e esse é o grande segredo da intimidade com Deus, mais você quer orar e se comunicar com a eternidade dele. Mas você quer buscar a face dele, você quer isso. Gera dentro de você uma necessidade. Aprendemos aqui que não há cristianismo sem oração. Não há. Quem disser que é cristão e não orar, ele não é cristão. Porque cristão combina com oração. Não é possível ser cheio do Espírito Santo sem oração. Não é. Impossível vencer as lutas e as batalhas que o mundo nos apresenta sem orar. O poder de Deus se manifesta na oração. Não há conversões sem oração. Sabiam disso? A conversão é fruto da oração. O que é a conversão? É quando as pessoas, pelo poder do Espírito Santo, e escutando a oração que você faz, o Espírito Santo entra dentro da pessoa, que a Bíblia diz que é Ele que nos percusta. Ele entra lá dentro e convence o homem do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. Eu não tenho esse poder, você não tem, ninguém tem. É o Espírito Santo que vai lá e fala assim, chegou sua hora, vai lá, confessa que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador. Quem faz isso é o Espírito Santo. Ele que sabe o dia e a hora. É por isso que a esposa sábia que tem um marido não salva, ela precisa orar para que o Espírito Santo opere a conversão do marido e vice-versa. E a mesma coisa com o filho. Essa semana eu conversei com Deus, né? Nenhum dos meus filhos serão perdidos, porque eu vou cercar eles em oração. Esse é o papel de um pai, esse é o papel de uma mãe, é cercar os filhos com oração.
para que nenhum deles se perca. Já imaginou eu chegar no céu lá e não encontrar a Carol? Tá louco. Nem o João? Eu preciso encontrar com eles lá. Porque essa é uma promessa de Deus. Deus falou que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Você acha que eu estou preocupado com vida na terra? Eu estou preocupado com a vida eterna. É essa que eu tenho que me preocupar. Você jamais será avivado sem oração. Ai, pastor, eu quero pegar fogo, eu quero falar aquelas línguas que você fala. Ora, porque a oração é que traz o avivamento. Não há milagres, nem curas, nem maravilhas de Deus sem oração. Não há. Deus não se move sem oração, guarda isso. Deus não se move sem oração. Deus muda as circunstâncias e intervém quando o seu povo ora. Daniel orou anos para que Deus restaurasse Sião. Já imaginou Daniel? Ele orou 1 mês, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e nada aconteceu. Mas um dia Deus falou, agora chegou a hora, e ele foi lá e fez um milagre. Eu não acabei de dizer que a Suzana orou 12 anos pela minha conversão, mas também quando converteu, também já veio com tudo completo. Tudo, veio completo. Nunca mais caí. Então a oração é o combustível da nossa alma. Abraão intercede por Ló e Deus salva Ló da destruição de Sodoma. Por causa da oração de Abraão. Abraão falou, não, salva Ló, meu sobrinho. E Deus salvou. Jacó ora em lágrimas no Vaú de Jaboque. E Deus muda a história dele. Mudou não só a história, mudou o nome dele. Agora você vai chamar Israel. E eu vou fazer uma nação sobre a sua vida. Para cumprir aquilo que eu falei para o seu pai Abraão. Moisés ora para que Deus perdoe o povo lá em Cades Barneia. Deus falou assim, eu vou destruir todos. Moisés, não faça isso, Deus. Eu oro por eles, eu intercedo por eles. Deus então muda uma decisão por causa da oração de Moisés. Deus pode dar uma vida a uma pessoa por causa da sua oração. Aquele povo todo estava condenado à morte, mas havia um orando. Lembra Abraão? Deus, e se tiver uma pessoa lá? Se tiver uma pessoa, não destrua. Ana ora para receber um filho e foi atendida no seu pleito e passou a ser a mãe do maior profeta e juiz e sacerdote de toda Israel, profeta Samuel. Ela orou, ela foi motivo de chacota, lembra? Eles falaram que ela era seca, é mulher seca, nunca vai ter filhos. Penina, ela cortou um doce com essa Penina, mas o melhor estava por vir, porque Deus escutou a oração de Ana. Samuel é respeitado em toda Israel até os dias atuais. Samuel mesmo, depois se transforma em um homem de oração por Israel. Ele orava e Israel ganhava a guerra. Lembra? Às vezes ele ficava no monte orando, fazendo o sacrifício e Israel vencendo lá. Exército com 10, 20 vezes mais homens do que Israel. Mas ele estava no monte e Deus operando lá embaixo. O rei Ezequias ora e Deus muda a sentença de morte dele. Lembra?
Havia uma sentença de morte, então ele fala, Deus, por favor, ele ora com tanta fé que Deus então dá mais alguns anos de vida para ele. Está aí na tua Bíblia. O profeta Daniel ora e entra dentro do lugar e os leões não tocam nele. Sabe por que o leão não toca? Porque Jesus entrou lá primeiro do que ele. E fechou a boca dos leões. Isso é tão forte que está registrado até na história dos babilônios. Não só na nossa Bíblia. Neemias ora. E Deus libera ele para reconstruir os muros de Jerusalém que estavam destruídos. E ele faz isso em 52 dias. Você já parou para pensar? Quem trabalha com construção aí, reconstruir aquele muro inteiro de Jerusalém por 52 dias? Impossível. Vai pegar aí um doutor em engenharia e tentar, não tem condição. Ele conseguiu. Por quê? Deus operou. Paulo e Silas, falei nisso aqui numa pregação passada, eles oram dentro da cadeia depois de ser açoitados. E aí, todos os grilhões, porque eles estavam presos por grilhões, né? E todos os grilhões de todos os presos se quebram com um terremoto. Poder da oração. Porque havia não apenas Paulo orando, mas havia uma outra igreja orando por Paulo lá na cadeia. Os discípulos de Jesus oraram por 10 dias sem parar. E eles receberam o Espírito Santo de Jerusalém do lado de mais 120 pessoas. Oração é o combustível da nossa alma. E eu quero dizer para vocês, quem quiser vai na internet e procura. Até a neurociência comprovou cientificamente que a oração faz bem para as pessoas. Está lá, procura na internet aí. A neurociência, que é uma coisa que eu gosto de estudar, comprovou que a oração faz bem. Coisa que nós que somos cristãos já sabemos disso há anos. Tudo já está na Bíblia. Então, meus amados, poderoso é Deus que nos responde. Deus responde a oração. A oração não é poderosa, não. Eu vejo aí de vez em quando umas propagandas aí, venha, vai ter uma oração poderosa. Não esquece isso. Não existe oração poderosa. Toda vez que você vê alguma igreja fazendo esse tipo de propaganda, é propaganda enganosa. Não acredita nisso, porque não existe oração poderosa. Estão te enganando, estão usando, né, apenas de marketing para te atrair para a igreja. Sabe por quê? Porque poderoso é o Deus que escuta a nossa oração. É Ele que é poderoso. A oração não é poderosa, não. Agora o Deus que escuta a oração, esse sim, esse é poderoso. Amém, irmãos? Então quando você vê esse marketing por aí, sai fora que é laço. Não é verdadeiro. Venha 7 dias de oração poderosa. Nada. Isso tudo é enganação. Poderoso é o Deus que ouve a oração de um justo. Amém? Crente que tem conhecimento bíblico não cai nessas coisas. Por isso que eu só prego aqui Bíblia. Porque Bíblia te tira dessas coisas. Te tira dessas matrifusias. Dessas invencionices. Por isso Jesus nos ordenou a orar e até nos ensinou uma oração chamada Pai Nosso. Uma hora dessa eu vou pregar sobre o Pai Nosso aqui, o que significa de verdade o Pai Nosso. Vou preparar uma pregação só pouco Pai Nosso para vocês. Tirando lá do hebraico. Aliás, do hebraico não, do aramaico. Jesus falava aramaico. A oração ele fez em aramaico. Até publiquei recentemente a oração do Pai Nosso no aramaico lá no perfil da igreja. Pode procurar lá no Rios. Olha, Salmo 55, 16 e 17, esse salmo aqui é davídico. Davi diz assim: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde
e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Poderoso é quem então? É Deus. Ele que pode ouvir a sua voz. Amém? Amém. Por isso que a Bíblia vai dizer, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam. Porque quem confia no Senhor não se abala. A oração é um mandamento bíblico. A Bíblia nos mostra algumas razões pelas quais devemos orar, entre elas as que os patriarcas iniciaram esse costume. Abraão orava toda manhã. Isaac orava toda tarde. E Jacó orava toda noite. Então os patriarcas da Bíblia sempre oravam. Tinha até horário para orar. Daniel, grande profeta Daniel, lá na Babilônia, na época a Babilônia era como se fosse hoje a Rússia dos Estados Unidos, uma grande nação. Ele é acusado, por algumas pessoas ligadas ao rei, de estar orando, porque ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, no almoço e de tarde. Ao amanhecer, meio-dia e ao anoitecer. E ele sofreu um pouco de perseguição pelo fato de orar, mas Deus esteve com ele o tempo todo. Quero deixar para vocês coisas assim importantes nessa noite. A oração alinha a vontade de Deus com a sua e a sua vontade com a vontade de Deus. Guarda isso. A oração alinha a sua vontade à vontade de Deus. Porque se você estiver fazendo algo que Deus não quer, Ele vai orientar você a não mais fazer. O segredo é fazer a vontade de Deus e pedir Ele para te colocar no propósito dEle. Quando a gente anda no propósito de Deus, as coisas vão bem. O propósito de Deus é o melhor lugar onde você deve estar. A sua empresa deve estar no propósito de Deus. A sua vida tem que estar no propósito de Deus. Eu já vi muita gente bater cabeça, aí eu falo, meu filho, você está alinhado com a vontade de Deus? Estou, mas Deus falou com você? Não, eu acho que sim, não tem eu acho. É estar no centro da vontade de Deus para que as coisas deem certo. Amém? Amém. Não é, Tony? Você acabou de dizer isso para mim hoje na igreja, que você agora anda no centro da vontade de Deus. As coisas estão acontecendo. Que oração você faria agora para se preparar para ser do Senhor? Já que a oração é tão importante, qual oração que você faria agora para Deus? Então eu quero te convidar a escutar comigo uma música que me marcou muito. Essa música eu conheço ela desde quando eu era pastor de uma igreja lá no Espírito Santo. Nós temos uma campanha, lembra, do poder da oração, e eu usei essa música aí da Alda Cega. Bota a música aí que fala que eu creio no poder da oração. Nós temos uma campanha nessa igreja falando e ensinando o povo do poder da oração. Muitas conquistas foram tidas durante aquele período. Parece que nós fizemos 7 sextas-feiras com esse poder da oração.